hoje, dessa palavra que Deus pediu para eu trazer para vocês, é quando Deus não cura. Quando Deus não cura. E nós sabemos que Deus tem todo o poder. Eu creio nisso. Eu vivo isso. Mas nem sempre Deus faz o que a gente quer. Nem sempre Ele responde da forma que a gente quer. E aí, quando a gente pensa em Setembro Amarelo, a gente está pensando em conscientização sobre saúde mental, prevenção ao suicídio, e suicídio é morte. Então, se eu estou prevenindo esse suicídio, eu estou buscando a vida. E Deus falou: fale da sua vida. Glória a Deus. E como que começa essa história? Essa história começa, essa parte da história da minha vida, ela começa quando eu tinha 17 anos, 16 anos. E agora fazem 17 anos que eu caminho com uma condição de saúde. Eu não aceito ela sobre mim para falar, eu tenho isso. Eu sei que ela caminha comigo, mas ela não é a definição e a determinação da minha vida. E hoje a gente vai passear um pouquinho na Bíblia e eu queria que você abrisse comigo lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 7. 2 Coríntios 12, 7. A parte B desse versículo fala o seguinte: portanto, eu acho que essa versão está diferente da que eu estou aqui, mas vocês podem acompanhar. Portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Em 3 ocasiões supliquei ao Senhor que o removesse, mas Ele disse: minha graça é tudo o que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Por isso, aceito com prazer fraquezas e insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo. Pois quando sou fraco, então é que eu sou forte. Pois quando sou fraco, então é que eu sou forte. Esse espinho na carne que Paulo traz nesse versículo, ele pode ser interpretado por alguns como um espírito maligno que atormentava Paulo, algum tipo de doença física, alguns falam até de alguma questão nos olhos, e era algo que atormentava Paulo. Quando a gente pensa em espinho, sabe quando você está andando no meio da rua e agarra aqueles carrapichos na sua roupa e aquilo espeta a sua pele? Agora pensa algo que está com você 24 horas por dia, 7 dias da semana, 12 meses no ano. E aí, esse espinho que me acompanha há 16 anos, 17 anos, começou quando eu tinha 16 anos, num exame de rotina. Eu era uma adolescente e eu fui para fazer exame de rotina, médico normal, vamos fazer exame de rotina, vamos. E aí, nesse exame de rotina, veio um hemograma ali com 2 alterações: leucócitos e neutrófilos. Não sei se vocês já viram isso escrito nos seus exames assim de sangue. Mas essas 2 células, elas fazem parte da série branca do sangue, que tem a ver com a defesa do nosso organismo. E aí, quando a médica pegou aquele exame, ela falou: não, está errado, pode repetir. Isso aqui está um erro de laboratório. Porque era um erro muito gritante, sabe? Tinha que estar 4.000, estava 1.500.
tinha que estar 1.500 de leucócito, era para estar 1.700 de neutrófilo, estava 170. Então, o que acontece? Se eu tenho um número muito reduzido de células de defesa, eu tenho uma probabilidade muito maior de adoecimento. Adoecimentos comuns do dia a dia. Então, algo que é muito pequeno para uma pessoa pode ser muito grande para quem tem um quadro de neutropenia, baixa de neutrófilo no sangue. E aí, repetir o exame do mesmo jeito. E aí, me internaram, começaram a fazer uma bateria de exames. Quando eu saí do hospital, sabe aquela coisa assim, quando você não sabe muito bem o que está acontecendo? Quando eu saí do hospital, fui para a hematologista, que é a médica que cuida do sangue, e a partir dali, vários exames, vamos achar essa causa, vamos ver o que está acontecendo. Deve ter uma infecção aí que está escondida. Será que tem alguma coisa na medula? Eu lembro que foi tudo muito intenso, num período de tempo muito curto. E aí, um dos exames que me marcou muito foi punção na medula. Vocês já ouviram falar desse exame? Gente, é uma agulha assim, sério, desse tamanho, assim, que enfia aqui na nossa coluna para tirar o líquido. Agora pensa, uma adolescente, né, cheia de vigor, assim, sendo levada nesse dia, terminou de fazer o exame e desmaiei, porque era tanta ansiedade, era tanta coisa no coração. Logo a gente já pensa, eu vou morrer. É sangue, é medula, é câncer. Não era câncer, graças a Deus. Mas, gente, a contagem de células no sangue não mudou. Não mudou até hoje. E aí, foram vários médicos que eu fui passando, vários hematologistas, vários exames fazendo, até que eu cheguei numa médica que ela me deu uma solução paliativa. Ela falou, olha, tem uma medicação que você toma, que a gente usa em paciente oncológico, paciente que está com câncer, e esse medicamento faz a sua medula produzir leucócito de uma velocidade maior. Beleza, então vamos para essa fase. E aí, quando eu entrei nesse processo dessa medicação, era uma medicação que causava muito efeito colateral. Muito efeito colateral. Vômito, dor no corpo, um frio, assim, que não dá para explicar. Febre. E aí, ela começou a me passar essa medicação uma vez por semana. Uma vez por semana eu tinha que tomar essa medicação. E aí, eu tinha que ir na clínica de paciente oncológico. Então, eu ia para essa clínica, eu não tinha câncer, não tenho câncer, mas eu estava com aquelas pessoas. E isso, gente, quando a gente está falando desse lugar nosso de seres humanos, não tem como isso não nos afetar. Então eu ia sabendo que eu precisava daquela medicação, mas que aquela medicação ia me causar muito sofrimento. Mas sem ela eu estava mais risco ainda. E por todos esses muitos anos, eu supliquei ao Senhor igual Paulo fez. No versículo 8, fala assim: em 3 ocasiões supliquei ao Senhor que o removesse, mas ele disse: minha graça é tudo de que você precisa, meu poder opera melhor na fraqueza. Essa palavra suplicar significa solicitar com empenho e insistência. E foram por mais ou menos 10 anos suplicando com muita insistência, com muito empenho. Deus me cura, Deus me cura, Deus me cura, Deus o Senhor pode, Deus o Senhor faz, o Senhor curou a mulher do fluxo de sangue, o Senhor curou cego, o Senhor curou paralítico.
Senhor ressuscitou Lázaro, e era campanhas de oração, e era movimentos assim, movimentos de cura, né? O pastor que tem o dom de cura, aí eu ia. Outro pastor que tem o dom de cura, e eu ia. E assim, a minha família a minha família é muito aflorada nessa questão de o que acontece com o outro impacta muito eles. Então não era só eu que estava sofrendo, estava todo mundo sofrendo junto, principalmente minha mãe, meu pai, minha irmã. E eles ficavam assim, por 10 anos, não, Deus vai te curar, a gente tem fé. E eu também tinha fé. E eu também cria que Deus podia me curar. Mas eu pedia, chorava, jejuava, fazia campanha. E Deus não me curava. Eu falava, Deus, antes disso era tudo normal. Por que era? Antes dos 16 anos era tudo normal. Eu não tinha nada aqui nos meus exames, era tudo normal. O que aconteceu? E eu supliquei muito. E claro, a vida foi andando e eu fui vivendo com essa condição. Nessa época eu estava no ensino médio, quando descobriu. Depois disso eu passei para a faculdade. E aí eu ia para a faculdade, às vezes eu tinha que sair mais cedo da aula, porque eu tinha que ir para a clínica tomar medicação. E às vezes eu não conseguia assistir a aula a semana toda, porque o dia que eu tomava medicação, no outro dia eu não era ninguém. De muita dor, de muito incômodo, de às vezes eu sentia a minha medula pulsando, porque como acelera a produção, dá uma dor aqui nessa parte da lombar, né? E no meio desses 10 anos aí de súplica, Deus trouxe meu marido para mim. Esse é meu marido, gente. E eu sou muito grata a Deus pela vida dele. Eu sou muito grata porque ele começou a trazer para mim, Jéssica, e se Deus não te curar? Eu estou aqui com você e Deus está aqui com você, mesmo se ele não te curar. E aí, quando eu caso, eu saio de casa, eu saio daquele ambiente onde estava todo mundo assim, vamos pedir. E eu vou para um outro ambiente onde ele me fala, Deus não precisa de te curar para você viver. E Deus foi tão maravilhoso comigo que a mãe dele é diabética. E ele por várias vezes aplicou insulina nela. E essa medicação que eu preciso de tomar às vezes, ela é subcutânea, com a mesma injeção da insulina. Olha como Deus é maravilhoso. Porque aí chegou um momento em que essa medicação que no início eu tinha que tomar na clínica, isso eu estou falando de 15 anos atrás, era uma medicação muito cara, cada dose era 500, 600 reais. Só que foi ficando, mais laboratórios foi fazendo a medicação, e aí ela começou a ficar mais em conta. Então hoje é uma medicação que eu consigo comprar por 50 reais. E quando a gente descobriu que a gente poderia nós mesmos estar fazendo isso em casa, ele que começou aplicando em mim, porque eu nunca tinha feito isso. E aí eu comecei a perceber que o poder do Senhor se aperfeiçoa na minha